Graça e paz aos meus irmãos do Grupo Regime Alimentar, do Grupo Adventistas do Sétimo Dia e todos os lugares que nos ouvem. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que nós temos de estudar sua palavra. Vamos orar. Bondoso Deus e misericordioso Pai, é em nome de Jesus que nós viemos à tua presença, em busca do poder, da direção do Espírito Santo a nos conduzir no estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ainda com o nosso tema regime dietético nos sanatórios, o nosso verso de hoje está em Gálatas 6:25, que diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito, porque só ele pode nos dar o poder e o fruto da temperança que tanto nós precisamos, né? Olha bem o que a serva do Senhor vem falando hoje. Recebi instruções quanto ao uso da carne em nossos sanatórios. As carnes devem ser excluídas do regime, sendo substituídas por alimentos saudáveis e apetecíveis, preparados de maneira a serem saborosos, né? Olha bem, aqui ela está dando um conselho ao irmão que ela diz aqui, irmão e irmã, desejo apresentar a vossa consideração alguns pontos que me foram revelados sobre, desde o princípio das dificuldades sugeridas em relação à rejeição de alimentos cárneos da mesa de nossas instituições médicas. Fui claramente instruída pelo Senhor quanto a não dever ser a comida carne posta diante dos pacientes nas salas de jantar de nossos sanatórios. Nós sabemos que a carne é um alimento antinatural, não é verdade? Por isso, faz o nosso corpo também funcionar de forma antinatural, não é? E aqui ainda diz: foi concedida luz quanto ao poder e os pacientes receber carne, se depois de haverem ouvido as palestras na sala de visita insistirem, ainda que lhe demos isto, mas em tais casos ela deve ser comida em seus próprios quartos. Né? Aqui ela está dizendo: todos os auxiliares devem deixar a carne, mas se, como foi anteriormente declarado, depois de saber que a carne de animais não deve ser posta na mesa da sala de jantar, alguns pacientes insistem em querer carne, dai-a de boa vontade no quarto deles. Habituados como muitos são a usar carne, não é de surpreender que espere vê-la à mesa dos sanatórios. Podeis achar desavisado publicar o cardápio dando uma lista de alimentos fornecidos à mesa, né? Aqui ela nos diz assim, fornecidos à mesa. Podeis achar desviados publicar cardápio dando lista fornecidos à mesa, porque a ausência de pratos de carne na alimentação pode parecer formidável obstáculo aos que estão pensando em se tornar clientes do sanatório. Então você vê que a senhora White aqui, ela mostra que nunca foi o plano de Deus que nós nos alimentássemos de alimento cárneo, mas se as pessoas querem fazer isso, que eles façam em seus próprios quartos. Eu acredito de verdade que é para que outros também não fossem influenciados a tal decisão, né, de comer carne, porque esse nunca foi o plano de Deus para nós. Que Deus nos abençoe hoje e nos dê graça para que nós possamos, né, entender que Deus sempre quer o nosso melhor. Vamos orar? Bondoso Deus e misericordioso Pai, nos abençoe na direção de sermos fiéis à Tua Palavra e nos dá o Espírito Santo para pôr em prática a Tua Palavra em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.